Como eu disse lá na abertura do programa, hoje eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o secretário municipal de administração, Tiago Nunes, né? Ele está aqui para poder trazer esclarecimentos sobre o projeto que foi aprovado na Câmara e que ainda tem sido alvo de críticas, né? Inclusive, na semana passada, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais esteve aqui, né? Pontuando alguns questionamentos em relação a essa alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Primeiro vou cumprimentar o Tiago. Bom dia, viu, Tiago? Seja bem-vindo aqui no programa. Bom dia, Flaviano. Bom dia aos ouvintes da rádio. Prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer te receber aqui para a gente poder trazer esclarecimentos para a população, principalmente, né? Esse projeto, né, que foi aprovado na Câmara, que altera a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, tem sido questionado, como eu disse, pelo Sintran, por alguns parlamentares também. É correto dizer, né, que esse projeto faz essa alteração mesmo do teto, né, como alguns questionamentos têm sido feitos, passando aí de 5% para 20%, Tiago? Olha, essa informação está muito fora da realidade, porque há mais de 10 anos o município de Divinópolis tem no seu orçamento essa margem para suplementação orçamentária de 20%. Se a gente analisar a lei orçamentária de 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, isso vai descendo para 10 anos atrás, sempre a margem é de 20%, né? São recursos, margens que são utilizadas para poder fazer movimentações pontuais no orçamento público. Nós estamos falando aqui que a gente está preparando o orçamento para 2025. Como que um cenário de agora a gente vai conseguir refletir todas as necessidades para 2025? Então, trazer isso para a população, uma informação que não é real, isso traz uma sensação errada para o cidadão, que ele não tem tempo para poder acompanhar as informações tão técnicas como é uma peça orçamentária, né? Para isso, existe lá aquelas pessoas que estão lá para nos representar. Elas realmente é que precisam de estudar e conhecer as peças orçamentárias para poder ali representar a população e trazer as informações de maneira correta, de maneira real. Colocar essas pontuações e sempre trazer isso que foi aprovado ao toque de caixa, aprovado no apagar de luzes, né? O orçamento público, ele tem uma legislação que ele é seguida por todos os municípios do nosso país, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela deve ser entregue pelo Poder Executivo até o dia 15 de maio. Não tem outra data. Se a Lei de Diretriz Orçamentária ela não for aprovada, não há recesso parlamentar. Então, ela sempre tem uma data para ser votada. Então, nunca foi votado rapidamente, foi votada na última sessão da Câmara, realmente foi aprovado, porque assim a lei orgânica determina, assim está na nossa Constituição, os prazos para que essas aprovações aconteçam, porque o orçamento público ele dá continuidade independentemente do ciclo da democracia, de eleição, né? Nós estamos discutindo aqui reserva de margem de decretos para 2025. A gente nem tem um cenário ainda de quem será, mas a preocupação para poder deixar a cidade de uma maneira que ela consiga executar os recursos orçamentários é importante para garantir que os serviços públicos sejam executados. Você cita um ponto interessante, até é bom a gente aprofundar um pouco nisso para o telespectador, para o ouvinte poder entender, né? A Câmara Municipal, ela sempre aprova uma previsão de orçamento, né? Que é feita para o ano seguinte, né? Como foi o caso agora nessa virada do recesso, a aprovação para 2025. Mas uma previsão nem sempre é um valor final real, né? Você tem uma série de situações, né, que interferem na questão principalmente da receita do município, né? Então, como é uma previsão, muitas vezes o município precisa fazer algumas adequações para atender algumas situações como saúde. Por isso surgem, né, as suplementações orçamentárias que precisam ser aprovadas pela Câmara Municipal. Esse é a finalidade de uma suplementação, né? A readequação do orçamento para uma área que necessita muitas vezes do apoio ou do aporte de recursos, né? Justamente. E também há aqueles cenários onde chegam recursos que não estavam previstos da União e do Estado e que precisam de ser abertos créditos para se poder executar as políticas públicas. Um exemplo é o piso da enfermagem. Mensalmente chega um recurso da União que ele não é previsto porque não se sabe o valor exato que a União ela vai encaminhar. Esse piso da enfermagem ele é utilizado para poder pagar a complementação dos profissionais da área de enfermagem do município, isso seja os profissionais da prefeitura e hoje o do maior complexo de saúde do município, que é o São João de Deus, e que chega o recurso e a gente precisa de ali alocá-lo no orçamento para poder executar.
O orçamento ele tem esse princípio da receita e da despesa. Se eu não tenho a receita ali para poder executar, eu não tenho a despesa para poder ser feita, né? Então, Divinópolis hoje também, ela é macro responsável por 53 municípios na área da saúde. Recursos chegam a todo momento e que precisam de ter esses ajustes pontuais. A hora que a gente vai analisar os números das aplicações da utilização da margem de decreto, a gente vê que a saúde é que fica com o maior percentual de movimentação, justamente porque é a secretaria que tem um maior chegada de recursos, seja da União, seja do Estado. A mesma coisa acontece para a educação. Então, essas movimentações elas vão acontecer de maneira natural. Hoje, o orçamento do município, ele está tão voltado para as despesas obrigatórias, que são aquelas que não têm caráter de modificar, que não cabe modificações que não estejam previstas, né? Nós estamos falando de um orçamento que está sendo executado também, de um PPA que foi produzido para execução de 4 anos, de projeto macro. Então, a população, né, para poder entender isso de maneira mais simples, porque o orçamento público ele é tão técnico na sua execução, é como se fosse o orçamento doméstico nosso. Se a gente tem ali uma previsão do nosso salário que a gente vai gastar com plano de saúde, mas naquele mês a gente tem uma consulta ou tem um exame mais caro, a gente precisa de movimentar o recurso que a gente ia gastar em outro local. Seja um recurso que a gente ia gastar num lazer, seja um recurso que a gente ia colocar no dia a dia na alimentação da casa. Isso a gente precisa de modificar. Isso, a mesma coisa acontece com o orçamento público. Se eu tenho uma despesa nova de uma situação que apresentou, eu preciso. Se eu tenho um surto endêmico e preciso de ali fazer uma movimentação orçamentária, eu vou fazer. E isso independentemente de que falar que o prefeito vai gastar isso no gabinete dele, isso é completamente irrisório. Hoje o orçamento público ele não compete mais margem para poder fazer qualquer tipo desses tipos de gastos. Hoje o orçamento não tem vinculação para gastos com comunicação, que já foi falado aqui também. Então, assim, é importante trazer para o ouvinte e para a população a informação real. Porque hoje o orçamento do município, ele é basicamente para executar as obrigações e os recursos que são despesas obrigatórias. Folha de pagamento, gasto com saúde, educação, assistência social. Eu estou aprofundando nessa questão da suplementação orçamentária só para o ouvinte, para o telespectador poder entender, né? A suplementação orçamentária ela sempre chega para aprovação da Câmara, porque é o município pedindo a autorização para fazer esse remanejamento de recursos para aquela área importante que necessita de receita, né? Esse aumento aí que foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias é para dar autonomia e liberdade à Câmara para fazer esse remanejamento de recursos, né, que muitas vezes pode ser necessário de forma urgente. Seria mais ou menos isso, Tiago? Na verdade, não teve um aumento, né? Como eu disse, o percentual de 20%, ele já tem mais de 10 anos que é executado dessa maneira. Foi colocado aqui, que ano passado era 5%, não era. É só pegar a lei orçamentária que está lá disponível no site da Câmara, no portal da Transparência, e vai verificar que há mais de 10 anos essa margem é de 20%. E esse número está muito condizente com os municípios que têm o mesmo impacto que a gente. Então, se pega Belo Horizonte, é 35%, Santa Luzia, 20%, 30%, Contagem, 25%, Uberlândia, 30%. Por quê? O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele aponta que o percentual que as câmaras devem dar de liberdade para que o Poder Executivo possa executar, o teto seria 35%. A gente está muito baixo do teto que é o Tribunal de Contas. Por quê? Hoje, a gente tem técnicos dentro da Prefeitura. O diretor de orçamento hoje da Prefeitura, ele tem doutorado em orçamento público. A cidade de Divinópolis tem o privilégio de ter um profissional efetivo de carreira do município que traz isso. E isso é garantia para o prefeito de poder executar os recursos públicos de maneira efetiva e de maneira que aquilo que o serviço público precisa de ser executado. Então, qualquer que seja o prefeito, ele precisa dessa maleabilidade para poder executar, para garantir que a política pública seja executada, para que o cidadão que está na ponta, que nós que somos no dia a dia, está ali consumindo o serviço da prefeitura, possam receber os serviços públicos, possam receber o serviço da saúde, possam receber o serviço da educação e da assistência social. E quando o sindicato traz aqui também falas sobre essa questão, nos causa espanto, porque hoje, à frente das principais secretarias, são servidores efetivos. A Secretaria de Saúde, como eu disse aqui, que foi a maior detentora do percentual de maleabilidade no orçamento, hoje é comandada por uma servidora efetiva de quase 30 anos de prefeitura. A mesma coisa acontece com a assistência social, acontece com o trânsito.
Então, assim, há de se entender o papel de cada um e trazer informação real para o cidadão. Hoje a informação real há mais de 10 anos tem esse percentual, e esse percentual é necessário para que as políticas públicas sejam executadas e não falte nada para a população ali na ponta. Porque a população não tem tempo para a prefeitura enviar um projeto de lei para a Câmara, para poder esperar a apreciação, até porque hoje, quando se faz uma movimentação orçamentária, são dentro de projetos e programas que já foram aprovados pela Câmara. E essa prestação de contas, ela é obrigatória, seja realização de qualquer gasto público hoje, a prestação de contas, ela é obrigatória. Então surge também esses factoides, essas falanças de que o prefeito vai gastar o orçamento sem prestação de contas. Hoje, qualquer prefeito que fizer isso, ele sai da prefeitura completamente comprometido, porque as informações são enviadas para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em tempo real. Hoje a gente tem tempo nem para respirar. Os técnicos lá da prefeitura, pisca, já está na hora de entregar a prestação de contas. Então, assim, trazer essa informação de maneira real para a população é importante, e a gente conta com os vereadores justamente para poder fazer com que a política pública execute e fazer com que o orçamento ele tenha essa margem para poder fazer essas suplementações orçamentárias. É interessante você entrar na prestação de contas, porque eu preciso te fazer uma pergunta importante, Tiago. Em alguns momentos percebemos as críticas no sentido de que o prefeito poderá gastar o recurso como quiser. A gente entendeu aí a sua orientação do remanejamento do recurso para as áreas essenciais. Esse questionamento, né, ele cita a possibilidade, por exemplo, de execução de obras, calçamento, essas coisas. O recurso pode ser utilizado para esse fim, né, sem esse aval ou autorização da Câmara Municipal? É importante esse seu posicionamento. Não, porque os programas e os projetos já foram aprovados. As suplementações orçamentárias, quando acontece, são trocas de fichas orçamentárias para a canalização daqueles gastos necessários. Hoje, quando a gente vai falar de obra pública, as obras públicas são utilizadas com recursos que vêm. Não se tem hoje mais espaço no orçamento público para que qualquer prefeito ele possa tirar da cabeça dele uma obra que não é necessária, uma obra que não existe. Por quê? Primeiro a gente executa um PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é feito a cada 4 anos. Ali ele dá diretrizes macro para poder fazer o avanço da cidade. Ali depois a gente tem a lei orçamentária anual. Hoje a gente está preparando a lei orçamentária para o ano de 2025. Pensa se a gente não tiver qualquer tipo de maleabilidade para poder fazer. A gente não tem como enxergar um cenário de 2025 de maneira tão real, né? No final de semana aconteceu o atentado com o candidato da presidência da República dos Estados Unidos. Aquilo movimentou já com as taxas de juros e com a flutuação que o mercado traz, e que isso traz retrato para nós aqui. Olha quanto longe Divinópolis está do cenário americano, mas isso impacta diretamente nas nossas receitas. Então, isso de falar que o prefeito pode gastar com o que quer, hora que quer, hoje não tem espaço fiscal para que nenhum que seja o prefeito possa executar isso. O orçamento público ele precisa de ser canalizado, e os esforços precisam de ser canalizados para as áreas que têm necessidade imediata. Então, se eu tenho uma licença maternidade que esse mês eu aumentei, eu preciso de ir ali e trocar, porque senão eu não vou ter recurso para poder pagar a folha de pagamento. Por isso que existe essas suplementações orçamentárias. Por isso eu disse que a pergunta era importante, ou seja, o município tem autonomia, mas para a aplicação desse recurso existem regras e existem planejamentos a serem seguidos. Sim, existem regras e a prestação de contas cada vez mais rigorosa, e é da maneira que tem que ser. O Tribunal de Contas hoje, quando a gente solta qualquer processo licitatório, que é o que dá origem à despesa, o município ele tem 5 dias corridos para poder encaminhar para o Tribunal de Contas, falando: tribunal, olha, estou licitando essa obra, estou licitando a compra desse serviço, ou estou licitando esse material que vai ser utilizado na área da saúde. Essas informações hoje são em tempo reais para os órgãos de controle. Então, isso traz uma segurança para os gestores públicos e traz uma segurança para nós que somos técnicos lá de dentro, de executar aquilo que a população necessita. E a gente precisa de cada vez mais recurso. Como eu disse, o orçamento está cada vez mais engessado com as despesas obrigatórias. E a gente tem o crescimento da cidade, o crescimento que precisa de fazer ampliação na área da saúde, ampliação na área da educação, e precisa de ter recursos para que isso possa acontecer, e não a bel prazer de prefeito ou de secretário ou de qualquer que seja a pessoa que está ali para poder executar as políticas públicas. Essa é a participação do Tiago Nunes, secretário municipal de administração, trazendo esclarecimentos sobre esse projeto aprovado na Câmara Municipal. Muito obrigado, Tiago, pela presença.
Estamos aqui sempre à disposição para poder trazer informação. Bom dia a todos aí e excelente semana que a gente iniciou ontem. Isso estará sempre disponível para você, esse espaço, né, para que você possa trazer sempre esclarecimentos aqui para a população. É o compromisso aqui do Sistema MPA de Comunicação com a informação principalmente. E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra, ela fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa é só acessar o portal que a entrevista estará disponível para você na íntegra. Bom